A história do nosso planeta foi marcada por eventos que poderiam facilmente acabar com a vida por aqui, e em alguns casos tivemos extinções em massa que varreram 90% das espécies que habitavam este planeta. Porém, há muito tempo sabemos que o grande final da Terra será o dia em que o planeta vai ser engolido pela estrela, em seu final estágio de gigante vermelha. Esse dia ainda vai demorar muito, estamos falando de algo na ordem de 5 bilhões de anos. Mas o que muitos não sabem é que a Terra vai ser vaporizada bem antes do que isso. No vídeo de hoje vamos entender por que o Sol vai destruir a Terra bem antes do que imaginamos. Observe a seguinte imagem, é o que os astrônomos chamam de disco protoplanetário. Um lugar onde planetas estão se formando ao redor de uma estrela. Estamos vendo o exato momento do nascimento de um novo sistema solar. E de outra perspectiva temporal, vemos também a imensa explosão de uma supernova. Então este é o que pode ser o começo e o fim de um sistema planetário. São bilhões de anos de diferença, mas esses são os dois estágios mais marcantes que um sistema pode passar. E mesmo que o Sol não chegue ao ponto de explodir no futuro, isso tudo ainda serve para colocar em perspectiva de que nada nesse universo dura para sempre. Mesmo que precisemos de escalas de tempo gigantescas para que certos eventos aconteçam. Geralmente, um planeta pode ganhar boa parte de sua massa em alguns milhões de anos. Mas os eventos que o seguem pelos bilhões de anos à frente é o que vai tornar cada mundo único nessa jornada. Felizmente, o Sol não terá um fim tão violento quanto uma explosão de supernova, mas o fim do sistema solar vai ser gradual, e certamente muitos planetas vão até sobreviver ao momento final dessa estrela. Para entender melhor esses estágios, é importante ter em mente que o Sol é uma estrela média, e para uma estrela chegar a possivelmente explodir em supernova, o astro tem que ter uma massa bem superior à do Sol. Afinal, pense só o seguinte, uma estrela só se torna estável por tanto tempo porque existe o equilíbrio entre duas forças. Primeiro, a força da gravidade que está colapsando tudo em direção ao núcleo e a força de pressão exercida pela fusão nuclear na direção contrária. Sendo assim, enquanto a gravidade quer colapsar a estrela, a força de pressão da fusão nuclear quer inflar a estrela. E temos então um equilíbrio hidroestático. A estrela pode passar até 90% de sua vida nesse estágio. Mas quando o hidrogênio acaba, as coisas começam a ficar complicadas para essa estrela. Fundir átomos de hélio não vai ser tão fácil quanto fundir átomos de hidrogênio. Tampouco o carbono, que virá depois que a estrela conseguir fundir o hélio. Quanto mais pesado e complexo fica um elemento, mais pressão e temperatura é necessário para que a fusão continue a ocorrer no núcleo. Sabendo disso tudo, quando o hidrogênio da estrela começa a acabar, a fusão passa a reduzir e a gravidade ganha o cabo de guerra, fazendo a estrela implodir. Mas esse processo aumenta a temperatura no interior da estrela, o que fará o hélio começar a fundir descontroladamente e a estrela vai inflar novamente, crescendo suas camadas externas centenas de vezes o diâmetro original. Nesse processo, que deve ocorrer nos próximos 5 bilhões de anos com o Sol, a estrela vai crescer o bastante para engolir todos os planetas rochosos. Mas talvez, só talvez mesmo, apenas Marte possa sobreviver desse evento catastrófico. Na fase de gigante vermelha, ao contrário do que muitos pensam, o Sol acaba ficando mais frio, caindo a sua temperatura superficial de 5.700 graus para cerca de 3.000 graus. Por outro lado, esse não é necessariamente um ponto positivo, porque o Sol vai continuar inchando e chegando cada vez mais próximo da Terra, tornando a vida por aqui
também muito complicada. Hoje em dia, a zona habitável do Sol fica entre a órbita de Vênus e segue até a órbita de Marte, com a Terra ficando ali bem no meio exatamente. Com a mudança da natureza do Sol, então essa zona também vai mudar, o que pode ser catastrófico para o nosso planeta e destruir a Terra bem antes do evento final, onde o Sol vai engolir o nosso planeta. Antes do planeta Terra desaparecer completamente, o Sol vai ganhando cerca de 10% de luminosidade para cada bilhão de anos que consome hidrogênio. Isso porque acontece um outro fenômeno interessante quando a fusão nuclear vai cessando, pois a gravidade vai vencendo a força de pressão nuclear e as camadas superiores, que ainda restam um pouco de hidrogênio, ganham um fôlego para fundir mais rapidamente. Esse é um processo gradual e lento, e para você ter uma noção, o jovem Sol tinha apenas 70% da luminosidade que possui hoje. Logo, a estrela era de fato menos brilhante quando surgiu do que é atualmente. Então, o ciclo solar seguirá da seguinte forma: nos próximos 100 milhões de anos, se houver alguém por aqui ainda na Terra, verá que o Sol terá aumentado 1% do brilho, já causando transtornos climáticos por aqui. Mas em 1 bilhão de anos terá aumentado 10%, o que deixará a Terra com temperaturas superficiais de até 100 graus positivos. Isso já é suficiente para evaporar completamente os oceanos, criando uma atmosfera úmida e com efeito estufa exagerado. Nesse momento não deve restar nenhuma vida complexa para contar história, a não ser que os humanos tenham se desenvolvido tecnologicamente o suficiente para se tornar uma civilização interestelar. Mas esse é um ponto decisivo para o nosso planeta. A perda da vida na Terra é só o começo, e o Sol vai continuar inchando e vai fritando cada vez mais a Terra. Em 3 bilhões de anos, faltando só mais 2 para sermos engolidos de vez, já não existe nenhuma forma de vida por aqui. A Terra já deve ter perdido toda a sua atmosfera devido aos violentos ventos solares e virou uma rocha inerte como o Mercúrio é hoje. A temperatura superficial seguirá com algumas centenas de graus. A força gravitacional do Sol começará a esticar a Terra pelas forças de maré, e quando estivermos faltando cerca de 1 milhão de quilômetros para colidir com a estrela, atingimos então o limite de Rush do Sol, e o planeta será despedaçado, virando uma enorme nuvem de detritos orbitando a estrela. Chegando aos 5 bilhões de anos, a Via Láctea já deve ter iniciado a colisão com Andrômeda, e o Sol finalmente engole todo o material que um dia foi um planeta cheio de vida e tão acolhedor. O planeta em si acabou bem antes dos 5 bilhões de anos, mas a partir daí, o Sol apaga qualquer vestígio da Terra. A jornada do nosso planeta acaba, mas o Sol segue como uma gigante vermelha em uma fase que pode durar 1 bilhão de anos, até que finalmente qualquer vestígio de hidrogênio acaba e a massa da estrela começa a contrair, até que sobra somente um núcleo de matéria rico em carbono, ou seja, uma anã branca. Esse Sol morto não brilha mais pela fusão nuclear, mas pelo resquício de calor do que já foi uma estrela ativa. No sistema solar deve restar somente os planetas gasosos, alguns asteroides e certamente nenhum sinal de vida. O destino tanto da Terra quanto do Sol pode ser triste, mas esse é o ciclo de qualquer estrela semelhante à nossa no universo. A verdade é que nada dura para sempre. Inclusive, o próprio universo deve acabar de alguma forma em algum momento.